De regresso ao Europa 28, retomamos o nosso debate. Falávamos aqui sobre a importância do que o Plano Juncker poderia ter para Portugal. O Governo já devia ter feito mais para tentar aproveitar este plano. Eu lembro que Portugal já entregou 113 projetos no âmbito do PET e do Programa Estratégico de Transportes, mas isso é uma mera intenção de candidatura, não é válido como candidatura à séria ao Plano Juncker, certo? São intenções que demonstram que temos projetos. Agora, é importante que haja uma organização em termos do que se pretende fazer, um envolvimento dos vários atores. Este é um fundo que é aberto, que ajuda Estados-membros como Portugal, porque as falhas de mercado, o rating não pode prejudicar a possibilidade de execução deste fundo. É essencial, por exemplo, que se utilize a plataforma de aconselhamento, que está escrito, a plataforma de aconselhamento europeia poderá e deverá trabalhar com outras plataformas nacionais. É importante que se definam projetos onde também privados possam participar para utilizarmos este fundo, que tem um objetivo em termos de timing que é curto, que são os próximos 3 anos. Mas nós conseguimos uma outra coisa, que é o tempo de vida do fundo. Se isto correr bem, continua. Se não correr muito bem e precisar de alterações, a Comissão deve apresentar uma alteração legislativa para continuar. E se isto for um desastre, então o fundo não continua. Mas como a Europa precisa de investimento, este plano é inovador. Não tem nada a ver com o plano Barroso, que utilizou fundos com uma lógica que já existia. Este é um plano inovador que é adicional, que vem complementar, que vem fazer tudo aquilo que os outros fundos não fazem. Aliás, só financia projetos que o mercado não consegue financiar ou que os fundos atuais não conseguem financiar. Mas desse ponto de vista, o BEI não está a assumir um papel demasiado relevante no fundo? O BEI assume um papel relevantíssimo no fundo. Não é demasiado relevante porque nós conseguimos uma série de alterações. Nós conseguimos dar legitimidade ao fundo. Nós conseguimos que o Parlamento vai fazer uma audição ao diretor do Comitê de Investimento e quem é que o escolhe? E ao vice-diretor. O comitê é proposto pelo Conselho de Direção e depois o Parlamento faz uma audição a cada um e depois há, de seguida, a nomeação. Mas em termos de transparência, em termos de controlo, em termos da prestação de contas, nós fizemos uma série de alterações em que haverá relatórios, o Tribunal de Contas também intervirá e, portanto, nós temos aqui, demos um maior controlo a este fundo, mas é verdade que o BEI está desde logo o staff do BEI a pré-selecionar projetos que depois o Comitê de Investimentos vai dizer se presta a garantia ou não, e depois da decisão final há acordo para a mobilização final da garantia para o investimento, é do BEI e da Comissão Europeia, mas não é do Steering Board, é BEI e Comissão Europeia. E depois, mesmo naquilo que são os projetos para as empresas, porque isto tem 240 mil milhões de euros para investimento, 75 mil milhões de euros para empresas, nomeadamente PMEs. Aí os bancos nacionais têm também e que têm protocolos com o BEI, fazem a pré-seleção, mas depois a decisão final volta a ser do Banco Europeu de Investimento. Tinha uma preponderância excessiva, continua a ser um elemento essencial na gestão deste fundo. Maria João Rodrigues, considera, por exemplo, que o facto do BEI ter aprovado 4 projetos, um dia antes sequer da Comissão ter começado a negociar o texto final com o Parlamento, que isso foi um bocadinho má-fé ou era de facto uma tentativa de pôr o plano em marcha? Bem, eles podem alegar que era uma tentativa de pôr o plano em marcha, mas realmente isso não caiu muito bem porque nós estávamos num ponto-chave da negociação e havia ainda aí aspectos-chave a decidir e, portanto, acho que nesse aspecto não foi um ato correto da parte do BEI. De qualquer maneira, eu queria realmente frisar que este plano tem características algo diferentes dos planos anteriores. Isto chama a atenção para um aspecto, porque agora a questão que se levanta é como é que nós, Portugal, podemos tirar o máximo partido disto. Eu acho que há aqui 3 aspectos-chave. Um é estratégia. O outro é instrumentos para ter uma presença, sobretudo nas plataformas de investimento. E um terceiro é como é que nós combinamos este plano com outros instrumentos que já estão na mesa e outros que estão para vir.
Quanto à estratégia, eu acho que, e até porque, enfim, temos também uma grande massa de fundos estruturais neste momento a serem implementada, o país tem que identificar áreas de aposta em torno das quais conjuga os seus atores-chave. Nós temos uma transformação em curso na nossa indústria transformadora, que tem que ser levada a cabo com muito mais amplitude, que advém da presença de novas soluções energéticas, mas sobretudo da revolução digital em marcha. Nós vamos ter que fazer aqui um grande enfoque estratégico no potencial dessa revolução digital. Já temos exemplos positivos. Outro exemplo, na esfera do mercado interno, é o que se prende com a reabilitação. A reabilitação ligada à transformação energética do nosso parque habitacional é uma área vastíssima de investimento. Mas que é, de alguma forma, coberta já pelo Portugal 2020. Mas pode encontrar um complemento interessante aqui nesta área, porque na realidade é uma prioridade importante, importante a toda a Europa. Outro exemplo, já na área mais dos serviços coletivos, que se prende com a saúde. A saúde hoje está a viver uma grande transformação na forma de prestar cuidados de saúde e, mais uma vez aqui, nós podemos ter uma entrada interessante numa plataforma de investimento ligada a esse aspecto. Portanto, nós vamos ter que discutir isto rapidamente, mas isto também remete para os nossos instrumentos financeiros. Eu gostava de destacar a importância que pode ter um verdadeiro banco de fomento em Portugal, porque a França, a Alemanha, a Itália vão entrar neste plano com os seus bancos de fomento. Finalmente, eu daqui a bocado vou pedir ainda uma última intervenção para dizer isto é importante e é uma boa notícia para os europeus e para os portugueses, mas o déficit de investimento é tão grave na Europa e do nosso país que nós vamos ter que desenvolver ainda outro instrumento, que já está também na mesa do Conselho Europeu, que é aquilo que se chama uma capacidade orçamental própria da zona euro. Essa capacidade devia também estar focada em investimento adicional. António Rodrigues, não deveriam os partidos, que agora já começam mais cedo do que é costume a apresentar os seus programas eleitorais, ter referências mais claras e mais expressas da forma como pretendem utilizar este Plano Juncker? Creio que as situações começam a estar identificadas e não é de agora. Foi este governo que criou o Banco de Fomento, já com a lógica que a Europa já tem, no sentido de vir a despoltar novos projetos de investimento e de vir a suportar novas iniciativas por parte da sociedade civil, mesmo numa situação em que o investimento público é parco e não pode ser muito desenvolvido. Julgo que o facto, como já também aqui foi referenciado, de terem sido identificados projetos estruturantes, os 113 projetos que constavam da listagem inicial para o Plano Juncker, já é significativo em termos de que o país está mobilizado para se transformar e para transformar um conjunto de situações que ainda há carência, e os partidos têm discutido o Plano Juncker. Nós, na Assembleia da República, temos chamado a atenção, ainda há pouco aquela referência que eu lhe fazia, dos projetos geográficos. Foi num debate sobre a Europa, anterior a um Conselho Europeu, que eu próprio tive a oportunidade de questionar o Primeiro-Ministro relativamente a isto. Os partidos estão mobilizados, estão preocupados e querem participar. Não podem antecipar as situações relativamente ao facto de ainda não ter havido um enquadramento relativamente àquilo que iria ser o fundo estratégico. Mas estão criadas as condições necessariamente para agora podermos desenvolver. Ainda agora, reporto-me mais uma vez à intervenção da deputada Maria João Rodrigues, relativamente à questão da capacidade orçamental europeia. Foi o governo português, no non-paper que enviou agora para ser discutido no próximo Conselho Europeu, que tomou a iniciativa de falar do Fundo Monetário Europeu e ter um conjunto já de situações relativo exatamente à necessidade que nós temos de caminhar para um orçamento mais firme, mais de futuro em termos europeus e, portanto, o país, os partidos e este governo estão neste momento mobilizados não só em termos de iniciativa política própria, como de vontade em começar a desenvolver este tipo de situações. Agora, não é certo que até um determinado momento a própria Europa estava demasiado entretida sobre si própria a resolver os problemas de crise, enquanto que os governos iam fazendo o seu trabalho de casa. E julgo que Portugal tem os instrumentos neste momento, que agora precisa de consertar, precisa de enxertar dentro daquilo que a própria Europa vai criando e precisa de contribuir para o desenvolvimento dessas mesmas políticas.
António Mendonça, como é que se enquadra este regresso, porque na verdade, de facto, é disso que estamos a falar, das parcerias público-privadas, com, de alguma forma, a diabolização que foi feita com as más negociações, porque, obviamente, houve más negociações em alguns casos de parcerias público-privadas? Então, em primeiro lugar, enfim, as parcerias público-privadas não foram uma invenção portuguesa. Claro que não. E foram até orientações europeias que foram neste sentido. O próprio BEI, para financiar os seus projetos, exigia que fosse no quadro das parcerias público-privadas. Aliás, este plano Juncker e os seus instrumentos financeiros também apelam precisamente à mobilização de fundos privados, de capitais privados. E, portanto, digamos que se vai retomar, eu julgo que houve, enfim, tudo o que disse pode ser verdade, pode não ser, acho que é preciso fazer uma discussão desapaixonada relativamente a isso. Mas para dizer que grande parte desses projetos... O problema não é o quê, é o como. Não, o problema não é o quê, é o como, mas deixe-me terminar relativamente ao quê e ao como. Mal negociadas. Se foram mal negociadas, enfim, eu não posso dizer, ou algumas estão... Mas eu acho que essa não é a questão central. Claro. A questão central é saber se efetivamente as parcerias público-privadas, tal como está previsto também no atual plano Juncker, podem ou não podem ser um instrumento de financiamento, enfim, e temos que ver no concreto. O que é que eu acho relativamente a isso? Em primeiro lugar, eu acho que aqui a deputada Maria João Rodrigues chamou a atenção para um aspecto que é fundamental, que é estratégia. E eu acrescentaria à estratégia a coerência. Não é tanto os partidos, seja ele ou A ou B, que têm que definir posições relativamente àquilo que se consideram que são os investimentos prioritários, as áreas, que é também importante. Tem que ter estratégia, mas fundamentalmente as instituições públicas, as agências públicas, os próprios ministérios, têm que ter capacidade, têm que ter competências para, em cada caso, saberem estabelecer essas prioridades, os projetos de prioridade. O país não pode estar permanentemente, muda um governo, muda um partido, às vezes um governo do mesmo partido, e altera-se completamente as prioridades. Não há coerência absolutamente nenhuma. É impressionante neste país o tempo que demora a fazer qualquer coisa. Entre o momento em que se pensa fazer e a concretização efetiva, demoram às vezes dezenas de anos. E isso, de facto, não pode acontecer. E acha que houve nesta apresentação dos 113 projetos que Portugal pré-manifestou o interesse de virem a candidatar-se ao Plano Juncker, há falta de ambição nisso, porque estamos a falar praticamente só de planos ao nível de transportes e pouco mais. Sim, mas eu acho que em muitos casos há novamente o chover no molhado. Nós estamos a fazer uma discussão, que é uma discussão que já se fez aqui há 3 ou 4 anos. As áreas prioritárias, o digital, os transportes, a energia, as renováveis, parece que andamos sempre a discutir a mesma coisa, não é? Eu acho que o que é importante é não só discutir e aprofundar e, de facto, ter a capacidade de selecionar aquilo que é fundamental, mas também, sobretudo, concretizar. Eu acho que nos falta muita capacidade de concretização. E às vezes estamos quase lá e voltamos tudo para trás. Eu acho que tem que haver estratégia, tem que haver coerência, tem que haver, de facto, entre os partidos, acordo relativamente àquilo que é essencial. Eu julgo que faria sentido, até para nos posicionarmos internacionalmente naquilo que são os grandes objetivos, as grandes orientações europeias, provavelmente criar uma agência, eu diria, à partida para o investimento público, para de facto aí ter essa capacidade. Existe, mas não provavelmente com as características e com as dimensões que deveria ter, no sentido de facto estabelecer e que fosse algo consensual, mas para o próprio investimento, para a promoção do investimento, precisamente para se enquadrar dentro desses objetivos do plano Juncker. Porque no plano europeu também acho que há um aspecto que eu julgo que deve ser salientado, e até relativamente às implicações em termos orçamentais, às sessões orçamentais que existem, que é criar a figura dos projetos europeus. E penso que tudo aquilo que eventualmente na Europa fosse considerado um plano estratégico para a Europa e que permitisse não apenas alargar o processo de integração, como reforçar a coesão, provavelmente deveria sair fora do âmbito, digamos assim, dos orçamentos nacionais para ser considerado no plano europeu e, portanto, não pesar em termos dos orçamentos nacionais e, portanto, não contar para, enfim, a questão do déficit, da dívida, etc. Eu acho que deveria haver a preocupação que isso acontecer e, portanto, eu apoio tudo aquilo que seja feito no sentido de estes investimentos de caráter estratégico, que são importantes para a Europa, são importantes para os países, poderem estar fora digamos, do âmbito dos orçamentos nacionais. Existe, de alguma forma, a possibilidade ou o risco de serem novamente os países mais importantes? Estou, por exemplo, a falar do caso da Alemanha, da França, da Itália, de serem, e o próprio Reino Unido, de serem eles que acabam por controlar o tipo de projetos que vão ser financiados, não tanto porque exista uma cota geográfica, porque sabemos que ela não existe, mas porque acabam por influenciar as decisões por via do Comitê de Investimento ou pelo Conselho de Direção. Conseguimos uma coisa que foi a despolitização total. Eu desde o início defendi que no Conselho de Direção, e contra a vontade aí de alguns colegas, mas conseguimos, no Conselho de Direção só vai estar BEI e Comissão Europeia.
O Conselho de Direção tem 3 elementos da Comissão Europeia, tem um elemento do BEI. E o Comitê de Investimentos é um grupo de peritos, em que o diretor vai prestar contas, o Parlamento vai estar envolvido na sua seleção e o vice-diretor também. Isto significa que não há nenhuma possibilidade de, mesmo que alguém metesse dinheiro no fundo, isso não, ao contrário da proposta inicial da Comissão, isso não lhe dá uma representatividade nos órgãos ou um poder de decisão no Conselho de Direção. Mas como é que se utiliza esse outro de peritos, por exemplo? Há o risco, por exemplo, dos peritos serem todos de países desenvolvidos? Não há o risco, até porque isso é necessário. Nos critérios está inclusivamente que é preciso equilíbrio até em termos de género, e equilíbrio em termos geográficos, em termos de conhecimento dos mercados, e, portanto, isso está tudo eliminado. O risco que pode existir é de existirem Estados-membros que se organizem rapidamente para fazerem candidaturas para os projetos, para o plano, e outros demorarem mais tempo. Mas desse ponto de vista, até do ponto de vista da concentração geográfica, conseguimos colocar no regulamento que não pode haver uma concentração geográfica em termos dos investimentos. Estava a palavra uma demasiada concentração, foi ontem retirado o demasiado e, portanto, não pode existir uma concentração de investimentos. E neste plano, o risco corre sobretudo por parte dos privados. Isto significa, desde logo, que as parcerias que se façam e os projetos que se apresentam são projetos com uma viabilidade, ainda que exista algum risco, que são projetos viáveis, porque não vão ser os Estados-membros que vão assumir o risco destes projetos. Ainda por cima, a garantia do fundo, 16 mil milhões de euros é do Orçamento da União Europeia, 5 mil milhões de euros é do Banco Europeu de Investimentos, portanto não há aqui risco para os privados e não haverá aqui nenhuma possibilidade de os investimentos que aqui existem colocarem em risco os orçamentos nacionais. Isto vai levar a outra coisa, deixa só acabar este ponto. O Plano Juncker tem uma grande vantagem também, vai contribuir para mais Europa, vai contribuir para um aprofundamento do mercado interno, porque quando se cria uma plataforma temática no âmbito da energia, isso obriga a que os vários Estados-membros depois não impeçam por via legislativa a concretização desse investimento. Se falarmos de banda larga, isso vai obrigar também a alterações legislativas nos vários Estados-membros. Portanto, obriga a um aprofundamento do mercado interno e tem uma vertente importante do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do emprego e do ponto de vista do mercado interno, e de se terá partido deste espaço de 500 milhões de habitantes. Eu acho que só beneficia todas as entidades envolvidas dizer que este fundo vai realmente privilegiar projetos de investimento com qualidade. Simplesmente o risco que estamos a correr é que há países em que a capacidade de produzir projetos com qualidade é superior. E, portanto, nós vamos ter que estar muito vigilantes à execução concreta deste plano, e por isso é que lá metemos os objetivos da coesão económico-social e da promoção do emprego, e o Parlamento vai avaliar a execução do fundo também nesta perspectiva. Portanto, sem sacrificar a qualidade, nós temos que garantir que a ação geral deste fundo vai ter também um contributo real para aumentar a coesão na Europa e para promover emprego de futuro e emprego de qualidade, porque isso é, no fundo, a razão de ser última deste Plano Europeu de Investimento. António Mendonça, são os bancos, já aqui falámos, são os bancos nacionais que vão fazer a primeira pré-seleção dos projetos de empresas que depois serão submetidos ao Plano Juncker. Há aqui um risco de termos novamente a banca a travar alguns investimentos e serem sempre as mesmas empresas ou os mesmos projetos que serão alvo de serem preferenciais nesta escolha? Bom, riscos existem sempre, de qualquer natureza, tendo em conta, enfim, o que está em jogo e particularmente, enfim, neste contexto. Agora, eu julgo que nós não devemos... A nossa preocupação aqui deve ser aproveitar o potencial que um plano desta natureza tem. E, portanto, devemos criar os mecanismos internamente que permitam precisamente minorar eventuais riscos que estejam associados a isso. E, portanto, deve haver mecanismos que permitam selecionar e, de facto, os projetos e, obviamente, que os próprios bancos devem haver aqui digamos assim, uma conjugação de esforços entre governo, bancos e instituições europeias que permitam dar uma atenção a esses projetos
de natureza diferente, não é? Portanto, qual é o grande objetivo da Europa, qual é o grande objetivo do Plano Juncker? É precisamente relançar o investimento. E, portanto, essa é que deve ser a preocupação fundamental. Mas, como eu disse, os projetos têm que ter, de facto, a qualidade, têm que estar bem feitos, têm que se mostrar que se enquadram dentro daquilo que são os objetivos fundamentais, neste caso para o país, e eu julgo que, se isso for bem explicitado, até tendo em conta o enquadramento europeu que existe, eu julgo que esses riscos serão relativamente minimizados. Não é? António Rodrigues, existe aqui o risco também, porque como o eurodeputado já explicou, se o Plano Juncker funcionar bem, ele pode se eternizar e, portanto, pode ser prolongado no tempo. Com toda esta estrutura que vai ser criada da plataforma, do Comitê de Investimento, por aí fora, existe o risco de haver mais uma estrutura europeia que está aqui a ser criada? O risco existe e ela está a ser criada, mas a questão não é essa. A questão é que este é um fundo que tem uma natureza totalmente distinta de todos os outros fundos que existem. Como já aqui foi recordado hoje, o risco é eminentemente privado. E, portanto, o facto de o dinheiro que está aqui envolvido não ser dinheiro público, desde logo, retira algum tipo de perigo para esta situação. Por outro lado, eu julgo que é preciso termos em atenção que é importante retirarmos muito da burocracia que existe neste momento. O estar a criar agências, estruturas, filtrar, só vai atrasar projetos, vai fazer com que cada vez mais se mistifique a participação das entidades em todo este processo. E eu acho que é precisamente o contrário que temos que fazer. É flexibilizar o acesso, facilitar a informação e fazer com que a decisão seja rápida para que os projetos possam avançar. Se entrarmos num mecanismo de criar dificuldades, estaremos daqui a 5 anos a dizer o plano podia ter sido bom e o fundo, afinal, não vai existir. E, portanto, o facto de existir mais um fundo, neste caso, com esta tal dimensão, que é preciso também demonstrar que não é um fundo para dar dinheiro a ninguém, é um fundo para fazer circular dinheiro e para fazer emergir projetos que têm um determinado objetivo. E, neste caso, é criar emprego, criar riqueza, facilitar o mercado interno e fazer com que se possa, de facto, fazer mais Europa. E crescer mais uma vez. Ficamos por aqui, o nosso tempo chegou ao fim. Continua a acompanhar a nossa edição. Obrigado.